Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos dividir esse capítulo em 4 partes para facilitar o entendimento e a gente poder expor aquilo que está no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração de maneira mais rápida. Amém? Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler bem devagar, pausadamente, meditando em cada letra. Acharam? Amém? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o ciclo de festas e banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Essa primeira parte, nós aqui temos uma panorâmica de quem era Jó. Agora nós vamos, a partir do versículos 6, ver algo que acontecia muito longe de Uz, onde Jó morava. Algo que acontecia no céu, e Jó era o assunto. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, a partir do versículo 13, a gente volta propriamente a ver qual foi o sofrimento de Jó. Versículo 13: e sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu
escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram todos, só eu escapei para trazer-te a nova. E a quarta parte desse capítulo, versículos 20 a 22, a gente vê como que Jó se comporta diante de tudo isso. Então Jó levantou-se e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Abra ainda Jó capítulo 38. Jó 38, versículo de número 1. Acharam? Diz assim: e depois de todas estas coisas, no meio de um redemoinho, Deus respondeu a Jó. Amém? No meio de um redemoinho, Deus respondeu a Jó. Você pode sentar? Vocês conseguem me ouvir? Amém? Talvez a mensagem que eu quero dividir com você nessa manhã é desafiadora. Ela é confrontadora, porque ela confronta a lógica humana. E eu quero me dirigir ao público cristão e esse nicho evangélico que está aqui hoje. A gente tem alguns chavões evangélicos, alguns jargões, que a gente diz assim: Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim ou não? Sim. O problema é que muitas vezes essas palavras são ditas dentro de uma visão de Deus que não corresponde ao Deus dos céus. Geralmente, quem fala essas frases sem se aprofundar no conceito, o que na verdade elas querem dizer, essas pessoas realmente se referem a esses textos em momentos que as coisas vão bem. Tudo posso naquele que me fortalece quando eu estou conquistando. Todas as coisas cooperam para o bem quando eu estou bem. Deus é bom quando eu sou agraciado com bênçãos, com família, com riqueza, com saúde. E nessa manhã, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é para confrontar a tua fé. Você crê em quem de fato? Quando nasce uma criança saudável, com o rosto rosado, a gente diz: Deus é bom. Mas quando nasce uma criança autista, cega, coxa e manca, Deus continua sendo bom? Quando eu tenho saúde, quando eu respiro a plenos pulmões, Deus é bom. E quando eu preciso de uma bombinha, ou de uma garrafa de oxigênio atrelada ao corpo, Deus continua sendo bom?
Quando Deus recolhe um filho nosso por um acidente, leva um ente querido por um câncer, Deus continua sendo bom para você? Não me responda, porque nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para confrontar a nossa fé. Talvez a quem você tem devotado o seu fervor, a sua emoção, a sua adoração, não é o Deus dos céus. Você imaginou um Deus na sua cabeça que ele parece mais com o Papai Noel. Se você for bonzinho, ele te dá coisas boas, sempre. E ele parece um Papai Noel. Mas esse não é o Deus do céu. Esse é um ídolo na sua cabeça. É um ídolo no seu pensamento. O Deus dos céus, o Salmo 115 diz que ele está no céu. Sabe o que significa isso? Ele está muito mais elevado. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele faz o que ele quer. Ele sabe de tudo. E a gente não sabe de nada. Quando a nossa fé ela é baseada no ídolo que está na mente, a gente entra num parafuso quando acontece uma coisa ruim. E a primeira frase, ou o primeiro pensamento que a lógica humana traz é o seguinte: como pode um Deus bom permitir coisas ruins aos seus filhos? O nosso senso de justiça humana diz que Deus é injusto, diz que Deus não sabe o que está fazendo. Percebe? E nessa manhã, a história de Jó está aqui para dizer que quando nós pensamos assim, por mais que a gente não compreenda o que Deus está fazendo, o livro de Jó está na Bíblia para dizer que quando a gente pensa que Deus não é bom, mesmo quando Ele permite coisas ruins a nos acontecer, o livro de Jó está aqui para dizer que nós estamos errados. Estejamos sempre errados e Deus esteja sempre certo. Em última análise, em última instância, você sabe para que você vive? E essa é a resposta para as suas dúvidas, para as suas indagações. Deus te fez com um único propósito, para a glória do nome dEle. Vou repetir para você. Você foi criado com um único propósito, que a tua vida, o teu viver, glorifiquem a Deus. E essa palavra, que mudou a minha vida, que transformou a minha mente e o meu viver, me ensinou que Deus é glorificado na vida dos seus filhos até no sofrimento. Talvez você está aí e está pensando, olhando para mim, esse pastor não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei sim. Há 2 anos atrás a minha irmã tocava aqui nesse púlpito e o Senhor, sem explicação nenhuma, ela era muito mais nova que eu, colocou um câncer e a levou. E até hoje eu converso com as pessoas e as pessoas falam que Deus foi glorificado na vida da minha irmã até a cova. Eu compreendo? Não, eu não compreendo. Mas aquilo que eu não compreendo, eu me rendo a alguém que é muito maior do que eu. E sei que Ele está cuidando de tudo. E para Ele tudo tem um final perfeito. Às vezes, queridos, a gente quer colocar Deus contra a parede e acha que a gente entende o que Deus está fazendo. A gente não está. Entenda, querido, se você vive para Deus,
Deus vai arrumar um meio, um jeito, de que o nome dele seja elevado, seja glorificado, seja santificado na tua vida. Não importa se na bênção ou no sofrimento, na faltura ou na fartura. Ele está no céu e faz tudo que lhe apraz. Você entende? Esses dias aqui, o Perivaldo veio aqui e veio pregar e deu um testemunho. Quantos saíram edificados naquele dia? Muitos. Sabe por quê? O sofrimento não tem nada a ver especificamente com o Perivaldo. É que Deus decidiu ser glorificado na vida dele através do sofrimento. Como amanhã Deus pode resolver ser glorificado na tua vida, na bonança, na bênção, na riqueza, enfim. Você é dele, você vive nele, existe nele. Conforme o teu coração aceita ou rejeita o que eu estou dizendo para vocês, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você vai descobrindo o nível que está a tua fé, em quem você crê. Se a tua fé está mais rasa ou está mais solidificada. Você viu nos primeiros 5 versículos do livro de Jó, que Jó era íntegro, reto, justo, amigo do bem, se desviava do mal. Viu? Temente a Deus, exercia sacerdócio em família, sacrificava pelos seus filhos, intercedia por eles, orava por eles. Ele tinha uma família unida. Os irmãos, um ia na casa do outro, banqueteavam-se. As filhas solteiras que viviam com ele eram convidadas. Ninguém era excluído, era uma família que vivia em comunhão, unidade, bênção, festa. Ele tinha muitas posses, muitos servos. Se você olhar para a vida de Jó, não há nenhuma razão para sofrer o que sofreu. Eu queria que você, nesse momento, entrasse em Jó, voltasse na história. Imagine que você fosse Jó hoje. Quando o sofrimento chegou até Jó, o livro de Jó ainda não estava escrito, ele não sabia o final. A história estava sendo escrita, ainda não estava escrita, estava sendo escrita. Se ele soubesse o final, ele falava, vou ficar de boa, no final Deus vai me exaltar mesmo. Mas ele não tinha o livro de Jó. Ele entrou num voo cego com Deus, sem saber no que isso ia dar, aonde ia dar. Mas quando você vê o livro todo, ele estava seguro em quem ele estava conduzindo, sem ele saber para onde. Quando a gente entende que a gente é guiado por alguém que nos ama, e aí sim a gente pode usar o chavão, o versículo, eu sei os planos que tenho para vós, planos de bênção e não de mal. Se você recebe isso de verdade, não importa o que você está passando, você sabe que no final, Deus quer ser glorificado através da sua vida. O sofrimento de Jó não tinha uma causa. Ele não era culpado, ele era alguém temente a Deus. Ele era piedoso, ele era alguém devotado, era alguém de quem o seu coração pertencia a Deus. Não havia uma razão lógica para o sofrimento de Jó. E na verdade, quando a gente começa a ler a partir do versículo 6, a gente percebe que a razão pelo qual Jó passaria por tudo que passou é porque no céu Deus decidiu ser glorificado na vida de Jó. Eu queria que se você parasse para pensar,
Diz que teve uma reunião no céu, os seres celestiais estão reunidos. E todos vão diante de Deus em completa submissão, inclusive Satanás. Ele também chega lá em submissão diante de Deus, como todos os outros seres angelicais. Satanás não tem esse poder que vocês acham que ele tem. Ele não pode fazer absolutamente nada que Deus não permite, até para fazer o mal. Se Deus não permitir, ele não pode. E é engraçado que Satanás não foi pedir a vida de Jó. Ele não foi lá para nada disso, ele não estava pensando em Jó. Mas o assunto naquela reunião no céu, Deus queria que fosse Jó. Deus queria que a vida de Jó fosse conhecida como um testemunho diante de anjos e seres celestiais. Deus decidiu naquele dia que Jó seria conhecido no céu por alguém aqui na terra que iria glorificar o seu nome, mesmo na dor, mesmo no infortúnio, mesmo na calamidade. Deus pega a vida de Jó como uma joia e fala: está vendo aqui, Satanás, essa joia? Ela não pode deixar de ser joia. E Satanás fala: lógico, você deu tudo para ele, ele te ama porque você o abençoa. É fácil, é cômodo, ele é cercado de todas as benesses. Mas toca nele, para ver se ele não te blasfema, se ele não amaldiçoa na tua face. E Deus está com Jó aqui como um diabo, ele fala: não, filho, não, vai lá, tenta, só não mata ele, pode tirar tudo. E você vê que Satanás ele só age com permissão, porque na mesma hora, ele não foi fazendo um processual, ele desceu, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Ele teve permissão, ele veio para arrasar. Você sabe por que você está aqui, você não foi destruído? Mesmo que coisas ruins te aconteçam, porque até o teu inimigo está na coleira de Deus, ele não pode ir além do que Deus determinou para a tua vida. Deus é glorificado na tua vida, até quando ele faz o inimigo tocar em você. Ele está dizendo, ele não pode, ele tem que fazer o que eu mando ele fazer. Eu sou glorificado no bem e no mal, na bênção e no sofrimento. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Difícil você ouvir isso, mas funciona assim. O teu cachorro não pega nem carrapato, se Deus não permitir. Mas se Deus permitir, você perde o carro, perde a casa, perde filho, perde marido, perde esposa, perde tudo. E Deus continua sendo bom. E está todo mundo na casa do filho primogênito. Percebe? A causa do sofrimento de Jó não tem nada a ver com Jó. Deus decidiu ser engrandecido na vida de um filho pelo sofrimento. E o momento que começa o sofrimento de Jó é de uma perplexidade espantosa. Então ali, os filhos estão festejando na casa do primogênito, ele está em algum lugar com a esposa. E então chega o primeiro mensageiro e fala: olha, os sabeus, que são os nômades do deserto, vieram aqui, roubaram todos os seus bois. Perceba, gente, Jó não perdeu uma bicicleta, que você chora quando perde uma bicicleta. Jó não perdeu um vestido que você queimou com ferro. Jó, ele era o homem mais rico da terra naqueles dias. Ele não perdeu R$100.
Às vezes, a gente fica bravo com Deus. Porque alguém vendeu um perfume pirateado pra gente de R$30, que só tinha talco, água e álcool. Não foi isso que Jó perdeu. Os sabeus levaram os bois, mataram a fio da espada os pastores desse rebanho. Até aqui você vê uma causa, um incidente social, uma fatalidade. Alguém chegou e roubou alguma coisa de Jó. Mas o sofrimento de Jó estava longe de ser uma coisa comum e normal. Longe disso. Depois vieram os caldeus, em 3 grupos, e levaram os camelos, as jumentas. Ele ficou já sem quase nenhum gato. Ficaram só as ovelhas. Mas aí acontece um negócio que não tem como você dizer, olha, essa coisa é uma fatalidade, foi um incidente. Não! Diz que caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e tudo. Opa! Uma coisa sobrenatural. Sabe quando Deus te fecha de um jeito que não tem saída? Ele usa o ímpio, ele usa o justo, ele usa... E quando ele já tinha perdido todos os seus bens, no mesmo instante chega um mensageiro dizendo que um vento muito raro, nada comum, mas que não é um vento que vem de um lado. Diz que o vento bateu nos 4 cantos da casa. É para não falhar mesmo. E as paredes, e caiu tudo em cima dos filhos, e morreram todos. Jó tinha perdido tudo. Ele só ficou com a saúde, que no capítulo seguinte ele perde. Ficou cheio de chagas e feridas. A maioria de nós, se tivesse naquele momento, naqueles 15 minutos que aconteceu, que Jó perdeu tudo, perdeu a estabilidade financeira, emocional, perdeu a família, alguns de nós morreriam do coração, outros se suicidariam e outros amaldiçoariam Deus por muitas gerações. Verdade? Acontece uma coisinha assim com a gente vai diante de Deus e fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu faço isso, eu sou fiel, eu canto, eu prego, eu danço, eu sapateio, eu oferto, eu socorro o mendigo, você faz uma lista para Deus. Jó não ousou fazer lista nenhuma das suas qualificações. Ele não estava entendendo nada. Ele estava perplexo. E nessas horas a gente tem que ter sabedoria. Para quando a gente não está entendendo nada. Se não tem como louvar, pelo menos fecha a tua boca. E você vai ver muitos capítulos, até o capítulo de número 38, o sofrimento desse homem, que agora não tem nada, já não é honrado mais nas praças, porque ele perdeu tudo, os amigos, os bajuladores foram todos embora, e ficaram só 3 amigos e a esposa, que estavam a todo tempo o instigando a blasfemar, a amaldiçoar ao seu Deus e morrer. E é no meio dessa situação que Jó está, que diz que no meio de um redemoinho, Deus vai começar a explicar para Jó o que estava acontecendo com ele.
tempo, queridos, não foi do dia para a noite. Aquele homem sem mais nada, sem esperança, cheio de feridas e chagas, numa agonia incrível, se coçando com cacos de telha, dizia em seu coração: eu sei, esse homem que está num estado de quase morte, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. É alguém quase morto. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra dos viventes. E ele se apegava nisso. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu quero que você entenda que essa afirmação de Jó é parcial. Ele conhecia Deus mais ou menos, mas era o suficiente para ele saber que ele vivia e que ele era poderoso para mudar a sua história. Jó conhecia esse Redentor que ele proclamava, que ele cria e que ele entrou num voo sério com ele. Pela literatura, pela tradição oral que é passada de geração em geração. E ele cria nesse Deus do céu. De acordo com o nível da revelação que ele tinha, ele punha toda a sua confiança naquele nível de revelação que ele tinha. Talvez o conhecimento que você tenha de Deus aqui hoje não é tão grande. Talvez você conheça o Deus que os teus pais te contaram. Talvez você conheça o Deus que você ouve aqui nesse púlpito sendo pregado todo domingo. E você tem dito que Deus é bom. E Ele de fato é. Você tem dito que tudo pode nele. E de fato você pode. Mas talvez a sua afirmação carece de legitimidade. Carece de verdade. Carece de propriedade. Eu posso conhecê-los pelos nossos encontros semanais e dizer: ó, o Luiz e a Vera são gente muito boa. Mas se eu morar no terreno deles, eu posso dizer realmente se eles são gente boa. O nosso problema é que quase sempre a fé que a gente professa não tem a ver com conhecimento próprio, tem a ver com conhecimento transferido. E ouçam muito bem o que eu vou dizer para vocês nessa manhã. Se você de fato é de Deus, em algum momento da tua história, você vai ter que conhecer Deus de andar com Ele. E você vai ter que atravessar o mar com Ele. Você vai ter que atravessar o deserto com Ele. Você vai ter que andar com Ele no meio da fornalha. Se nada disso acontecer, Deus vai levantar um grande redemoinho na sua vida e vai colocar tudo de pernas para o ar, até que você o conheça de verdade. Que cara que vocês estão. Capítulo 38 diz então que um redemoinho se levanta. E esse redemoinho é uma figura exata do que estava a vida de Jó. É aquele vento que vem rodando, você não sabe de onde está vindo e para onde está indo, e leva tudo, e às vezes não sobra nada. E no meio dessa aflição, desse movimento todo, pela primeira vez, Jó
ouve Deus. Antes que Jó pergunte por que estava acontecendo tudo aquilo, Deus faz duas perguntinhas para Jó. Você sabe quem fez isso, Jó? Você sabe quem fez aquilo? Por que eu fiz? Você não sabe, né? Jó diz o seguinte: agora eu começo a compreender coisas que eu não compreendia. Quando passar o redemoinho, quando tudo for colocado às claras, quando Deus se manifestar de verdade a você, então você vai falar: realmente, Deus, o Senhor estava certo. Eu que não sabia de nada, eu que não entendia nada. Talvez hoje a tua vida está de perna para o ar. Alegre-se. É nesse tempo que não tem saída, que não tem onde se agarrar, que você está solto no vento, que não tem uma tábua de salvação, que Deus quer que você o conheça face a face. É no meio desse redemoinho que o Redentor, de que Jó falava para os seus amigos, para a sua mulher, em que ele conhecia, tinha uma visão parcial, um entendimento parcial. É no meio desse redemoinho que ele vê a glória de Deus, a grandeza de Deus. E então ele descobre que por toda a fase do seu sofrimento e das suas perdas, ele não estava só. Quando ele se coçava com aquelas telhas, Deus estava com ele, coçando-se com ele. Quando ele chorava, Deus chorava com ele. Você sabe por que Jó suportou tudo isso? Mesmo tendo caído na mais completa desgraça, porque não lhe faltou graça. Você só suporta isso se você receber graça. Senão você se mata. Ou mata. É por isso que a palavra de Deus diz que você não receberá provação maior do que possa suportar. E quando chegar no teu limite, vai sempre haver um escape. Talvez hoje você está numa situação mediana, você perdeu alguns camelos, mas Deus quer que você perda muito mais coisas. E você está pensando aqui: se acontecer mais isso aqui, eu não vou aguentar. Olha, se aumentar isso aqui um pouquinho, eu não vou aguentar. Você vai, sabe por quê? Para cada nível de prova, tem um nível de graça. Porque o propósito é glorificar, é elevar o nome de Deus. Talvez o seu sofrimento hoje seja testemunho de Deus no céu. E quando você chegar lá, talvez você esbarre no anjo e vai te contar uma história muito pitoresca de uma situação que você passou aqui, que foi decidida no céu, e Deus foi glorificado lá. Muitos de nós falamos assim: eu quero encontrar com Paulo, eu quero encontrar com Pedro. Eu quero ouvir as histórias, eu quero ouvir Moisés. Talvez eles tenham algumas histórias para contar de coisas que eles sabem. Ou nós mesmos ficaremos sabendo de coisas que acontecem aqui com a nossa vida.
estão sendo controladas pelo nosso Pai. Bem longe daqui. Eu queria que você entendesse nessa manhã que não importa o que você está passando, nós estamos seguros em Deus. Seguro para esse tempo presente, temporário, provisório, passageiro, fugaz, mas estamos escondidos nele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Nós somos dele. Que nessa manhã você entenda que Deus foi glorificado em seu Filho quando ele, de maneira inocente, sem causa, sem razão, foi moído por mim e por você, para que ele fosse glorificado. Se ele não poupou o seu Filho unigênito, único do gênero, por que você está isento de sofrer? Se a Bíblia diz que para nós sermos participantes da glória que lhe foi conferida, nós temos que sofrer o restinho das aflições de Cristo. Sem aflição, sem glória. É por isso que nós nos gloriamos nas aflições, porque nós entendemos que a nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, ou Deus manda ou Deus permite, mas que tudo tem um único propósito: glorificar, santificar, elevar o nome dele através da nossa vida. Oxalá nessa manhã que o teu sofrimento esteja sendo regado com adoração, assim como Jó fez. Que a tua vida seja uma joia, uma coroa na mão de Deus, em que Ele possa exibir no céu as potestades e dizer assim: ó, Ele me ama por quem eu sou, não pelo que eu posso dar. Quando você descobrir como é bom amar a Deus pelo que Ele é, a tua vida muda radicalmente. Esse inconformismo, esse senso de estar sempre de vitimismo, de ser sempre vítima, de estar sempre injustiçado, foge da tua vida. Sabe por quê? Porque você entende que não merece nada, mas por causa dele tem tudo. É o que Jó quer dizer: olha, eu saí do ventre nu, sem nada, e Deus me deu tudo isso. O mesmo Deus que me deu sem eu merecer, Ele pode tirar também. Viva como sendo alguém que não merece nada, porque tudo que te acontecer, você vai ser grato. Toda vez que você achar que merece alguma coisa, se a tua expectativa for frustrada, você receber menos que aquilo, você vai ser sempre ingrato. E a murmuração causada pela ingratidão, ela é o inverso da adoração. Ela é feitiçaria. A murmuração é um culto satânico. Quando eu murmuro, porque eu acho que eu mereço, eu elevo o nome de Satanás. Mas quando eu agradeço pelo que tenho e pelo que eu não tenho, e entendo que tudo é dele, é emprestado, e ele me dá como ele quer, porque ele sabe o que eu posso ou não devo, ou devo ou não devo ter, então eu louvo. E a minha vida é um culto. Ela glorifica a Deus.
Deus deu, Deus tomou. Bendito, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. O nome. Eu gosto dos apóstolos da igreja primitiva, nem sempre eles falavam em Jesus, né? Hein, pastor Vidente? Os apóstolos da igreja primitiva, nem sempre na pregação eles citavam Jesus. Eles falavam assim: estamos aqui por causa do nome. Nome com letra maiúscula. Todo mundo já sabia do que se tratava. Vim aqui por causa do nome. Deus quer que o seu nome seja glorificado na minha e na tua vida. O teu sofrimento tem sido para a glória de Deus? Ou você tem comunicado os frutos das trevas? O que você tem feito com o teu sofrimento para a tua vida? Eu aprendi uma coisa: se você esmagar uma rosa, ela solta perfume, porque ela é uma rosa. Se você apertar um tubo de pasta de dente, sai pasta de tomate. A gente só conhece os filhos de Deus na hora do aperto. Na hora que você é apertado, você só murmura, sinto te informar, converta-se hoje, você não é filho de Deus. Se você espremer azeitona, sai óleo. Quando o Filho de Deus é apertado, sai perfume, sai louvor, sai adoração. Talvez essa mensagem é tão dura e tão confrontadora para um dia de ceia. Mas quando a tua vida é espremida, ela gera vida em outro. Quando você é tomado pela aflição, a consolação que sai de você consola o outro. Quando a angústia quer bater no teu coração, que você é espremido pela angústia, a paz que você exala contamina o outro. E Deus é glorificado. Conta-se uma história que uma vez um pregador estava num avião, e eu quero terminar com isso. E tinha um rabino nesse mesmo avião. E ele falou para o pastor: mas pastor, vocês falam que adoram o príncipe da paz. Mas que paz é essa que vocês falam? Olha o mundo como está. Cheio de guerras, mortes, injustiça, fome, sede, guerras, rumores de guerra. Que paz é essa que vocês dizem que adoram e que vocês têm o príncipe da paz? E o pregador disse para o rabino: sim, o mundo tem tudo isso. A paz que você está procurando está aqui dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Amém? Que nessa manhã, assim como Cristo foi aquele que glorificou o seu Pai, sabe o que nós vamos fazer aqui hoje, gente? Nós vamos tomar o cálice do sofrimento. É uma aliança, sabe o que significa isso? Se ele sofreu, eu também posso sofrer. Mas aquele que vive para todo sempre, ele pode ressuscitar qualquer área da nossa vida hoje. O bom da nossa vida é que ela é feita de estações. O inverno não dura para sempre. A primavera vai chegar. O dia de cantar vai chegar. Você vai entrar no redemoinho se não entrou ainda. E você vai descobrir Deus. Um Deus grande, poderoso, glorioso, que pode fazer infinitamente mais do que você espera.
E eu quero terminar dizendo para vocês que depois de todo o sofrimento de Jó, o seu segundo estado foi muito maior do que o primeiro. Glória a Deus. Deus tem o melhor para você. Persevere. Seja um filho da luz. Amém?